Bom, Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 8, uma palavra muito conhecida por todos nós, que diz assim: quantos acharam? Digam amém? Amém. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pico. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus de Nazaré, Deus vivo, Espírito Santo de Deus, eu quero iniciar, ó Deus, este momento agradecendo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado em nossos corações. Como a tua própria palavra diz, não é com muito falar, mas nós queremos, ó Deus, em especial te agradecer por este momento em qual nós fomos agraciados com a tua presença, com o teu Espírito. E eu te peço, ó Deus, mantenha-se em nosso meio. Enquanto eu estiver ministrando aos ouvidos, que o Senhor possa ministrar aos corações, à mente, à alma e ao Espírito. Deus, a palavra é tua, a visão foi tu que deste. Então eu te peço, ó Deus, honra com a tua palavra. Não que eu seja merecedor, muito pelo contrário, mas por hoje, ó Deus, assim como todas as vezes, eu me fazer instrumento teu em tuas mãos. Então, ó Deus, atua, Senhor, sobre a minha vida, não por merecimento, mas por graça e misericórdia, não apenas hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido, né? A nossa pastora Lúcia, alguns meses atrás, inclusive, ela já ministrou sobre essa palavra, sobre essa passagem. Um texto que fala sobre o momento a qual Jesus efetivamente se encontra com Pedro e chama Pedro para fazer então uma grande obra, transformando Pedro de pescador de peixes, pescador de homens, né? Nessas alturas aqui, no capítulo 5, cronologicamente, Jesus ele já havia sido batizado, Jesus já havia sido tentado, né, no deserto, Jesus já havia sido praticamente expulso de Nazaré, onde existe aquela passagem a qual ele diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus já tinha curado o endemoniado de Cafarnaum, já tinha curado inclusive a sogra de Pedro. E aqui, efetivamente, Jesus ele tem um encontro com Pedro. Essa passagem ela fala de um milagre. O milagre da primeira pesca. Todos nós já sabemos que existem dentre os evangelhos duas grandes pescas, não é verdade? A primeira é essa que nós estamos acessando, e a segunda é depois, quando Jesus já foi crucificado, ressuscitou, ele está ainda no meio dos discípulos, e ele de igual modo orienta que os discípulos voltassem ao mar, lançassem a rede ao lado direito, e os discípulos fazem novamente uma pesca maravilhosa. Só que dessa vez, analisando esse texto, Deus me levou a entender que esse texto ele fala muito sobre o Evangelho. É como se fosse um resumo do Evangelho. Se você parar, se você analisar esse texto na íntegra, você vai ver que assim como Jesus certa vez chamou Pedro, ele chamou a mim e a você. Aleluia! Fazendo valer o que está escrito no livro de João 15,16: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós.
Conhecedores do texto, é claro, vocês vão se recordar que Jesus estava ministrando a palavra, sendo seguido por uma grande multidão, até que ele, chegando à praia, ele avista 2 barcos. E dentre esses 2 barcos, ele escolhe exatamente o de Pedro, deixando claro que não foi Pedro que ofereceu, foi Jesus que escolheu. E isso me dá uma satisfação de ser escolhido, porque outrora e hoje ainda por cima, eu não sou merecedor de ser escolhido por Jesus. Nós não somos merecedores, nós somos indignos, até mesmo de estarmos aqui. Eu sou indigno de estar aqui pregando a palavra, e Ana ministrou o louvor juntamente com as nossas irmãs maravilhosamente bem, mas são indignos de estarem aqui. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse o amor de Deus sobre nós, o que seria de nós? Só que um dia, assim como ele escolheu o barco de Pedro, ele escolheu também entrar em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos nos ater apenas aos versículos que nós lemos. E o versículo 4 e 5 diz assim: e quando acabou de falar, ou seja, Jesus, depois de ter ministrado a palavra no barco de Pedro, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lembra que eu disse que esse texto ele faz praticamente um resumo do Evangelho? E o Evangelho é isso: Jesus entra na nossa vida, e depois que Jesus entra na nossa vida, a gente passa a se relacionar com a palavra. Então veja que esse cenário é um cenário de milagre, mas antes de Pedro vivenciar um milagre, ele se relacionou com a palavra de Jesus, com a palavra lançada, ou seja, ele creu, ele falou: eu estou frustrado porque eu passei a noite toda e não pesquei nada, eu estou desorientado, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu quero ir para minha casa, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Ou seja, Pedro se relacionou com a palavra de Jesus. Mesmo estando frustrado, talvez, mesmo estando preocupado, porque para o pescador, não tendo pescado, ele não teria venda, não tendo venda, não tem lucro, não tendo lucro, não tem como trazer o sustento para sua casa. Então é bem provável que Pedro, além de estar frustrado, ele estaria preocupado. Mas Pedro está dizendo: eu deixo a minha frustração de lado, eu deixo a minha tristeza de lado, e sobre a tua palavra lançarei as redes. E esse é o convite que hoje Jesus está fazendo para mim e para você. Independente do cenário que você esteja passando, seja um cenário de frustração, seja um cenário de preocupação, seja um cenário de decepção, deixe tudo de lado e lance a rede sobre o poder que existe na minha palavra. Aleluias, aleluias, aleluias. Em Romanos 10:17, a palavra do Senhor diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Quando Pedro ouve Jesus falando, a fé de Pedro é ativada. E Pedro vê aquele cenário vivido durante toda uma madrugada sendo reduzido, e a palavra tomando força. Lá em Tiago 1:22, que é uma palavra que eu gosto muito, vocês me ouvem falando muito, a palavra do Senhor diz assim: não sejais apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. Então, de imediato, nós vemos Jesus se encontrando com Pedro, escolhendo o barco de Pedro, ou seja, a vida de Pedro. De imediato, a fé de Pedro é ativada. Pedro entende que ele precisa se relacionar com a palavra, e mais do que se relacionar, Pedro entende: eu preciso praticar. Então eu vou praticar a minha fé. Se Ele mandou, eu vou fazer sem duvidar. Aleluias. No versículo 6 e 7 diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede.
e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Nesse momento, de igual modo, nós também vemos a essência do Evangelho. E qual é uma das essências do Evangelho em meio a tantas outras? É exatamente o compartilhar. Só que antes de nós analisarmos essa palavra com a visão de compartilhamento, eu preciso trazer a você a visão de que Pedro aqui, ele estava precisando de um milagre. Sim ou não? Sim ou não? Pedro estava precisando de um milagre. Então ele recebe a palavra de Jesus, lança a rede e recebe o milagre. Só que o milagre foi tão grande, o milagre foi tão inesperado, que a palavra do Senhor diz que a rede estava começando a se romper. E aí que está a graça. É aí que entra a essência do Evangelho. Pedro entende: se eu ficar segurando a rede, achando que a bênção é só para mim, eu vou perder o peixe, porque as redes vão se romper e os peixes vão embora. Então Pedro entende: para que eu não perca a minha bênção, eu vou chamar os meus irmãos para dividir a bênção com os meus irmãos. Aleluia! Eu vou chamar os meus irmãos para pedir ajuda a eles, para abençoar de igual modo a vida deles. Isso é Evangelho. Pedro, ainda que talvez ele ainda não fosse tão bem instruído, mas aqui eu entendo ele pensando: eu não vou ser apenas o foco da bênção, eu preciso ser canal de bênção. E é assim na minha e na sua vida. Nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas não pode ficar retido apenas em nossas vidas, senão, com o passar do tempo, a gente perde. Nós precisamos passar, nós precisamos abençoar, nós precisamos compartilhar. Se você recebe amor, compartilhe amor. Se você recebe perdão, compartilhe perdão. Se você recebe compreensão, compartilhe compreensão. Aleluias! Agora, se você recebe pedras, dê amor. Se você recebe julgamentos, dê amor. Se você recebe acusações, dê amor. Isso é Evangelho. Então aqui a gente vê claramente Pedro sendo justamente tomado, ainda que ele não tivesse, como eu bem disse, uma grande instrução, mas ele já entendia: se eu segurar, se eu manter essa rede por muito tempo, as redes continuarão se rompendo e eu vou perder aquilo que eu tanto almejei. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 6:21: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Deus está perguntando: onde está o teu coração hoje? Está na bênção ou naquele que te deu a bênção? Se Pedro ficasse agarrado à bênção, Pedro teria ficado ali, teria perdido. Mas não, eu consigo imaginar de repente, a gente que prega, a gente é meio doido, eu consigo de repente Pedro dizendo assim: eu não vou perder esses peixes, então eu vou chamar os meus irmãos para compartilhar, não importa se eu vou receber menos, porque eu sei que lá na praia, aquele que me prometeu ainda está lá para continuar fazendo pela minha vida. Então entenda que isso é Evangelho, meus irmãos, é compartilhar, é justamente colocar o nosso coração em Deus, em Jesus, não valorizando por demais o que Ele faz, mas valorizando o que Ele é. Ele é Senhor, Ele tem compaixão pelas nossas vidas, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é libertador, Ele é a cura, Ele é provedor, Ele é tudo o que nós precisamos que Ele seja. Aleluias! Quando nós paramos para entender esse fato de Pedro ter soltado as redes, eu até consigo entender também que Pedro soltou de certa forma para que o barco até mesmo não virasse. Porque imagina um barco pequeno, né? Acredito eu, porque naquela época não havia navios de pesca. Então um barco pequeno, os homens tentando, Pedro e alguns outros no barco tentando tirar a rede, ou seja, todos de um único lado, e a rede começando a fazer peso. Imagina,
se eles não pedissem ajuda, aquele barco poderia até mesmo virar e alguns deles até mesmo morrer. Ou seja, por conta de terem se apegado por demais à bênção, muitos deles morreriam. E isso é o que aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló, assim como Ló, eles foram para Sodoma e Gomorra, se encantaram com a luxúria da cidade, se apegaram demais àquela cidade, e quando Deus estava prestes a destruí-la, Deus pediu, Deus ordenou os anjos que fossem lá tirar Ló e sua família, dando a ordem que eles não olhassem para trás. Mas lá em Gênesis 19:26, você vai averiguar que a mulher de Ló, ainda presa a tudo aquilo que ela tinha vivido ali naquela cidade, ela não resiste e olha para trás. E quando ela olha para trás, como todos nós já sabemos, ela vira um estátua de sal. Ou seja, por conta de ter se apegado à bênção, pode-se dizer assim, ela acabou comprometendo a própria vida. E o que dizer de Saul? E aí já vai até no âmbito ministerial, Saul, ele recebeu a unção de Deus para reinar. Saul, ele recebeu a unção de Deus para estar sobre todos, é claro. E só que Saul, por um momento, ele deixou de se ver como administrador para efetivamente se ver como rei, até mesmo diante de Deus. E por isso ele acabou perdendo o reinado. E isso acontece com muitos líderes ministeriais, líderes de departamentos, que ao invés de ainda se verem como meros administradores, se acham donos do ministério. E justamente por tantas imposições, acabam perdendo a devida liderança. Ou seja, se apegam demais àquilo que Deus deu, se apegam demais à unção que Deus deu, e acabam deixando de reverenciar aquele que o favoreceu. Saul, de igual modo, como nós já bem sabemos, foi destituído, porque por um momento ele justamente acreditou estar inclusive acima de Deus. Deus está falando para nós nesta noite, nós somos meros administradores do reino. Quem manda é Ele. Aleluia! Nós que somos líderes de ministério, líderes de louvor, intercessão, recepção, pastores, diáconos, obreiros, nós somos administradores do reino. Por mais que seja uma bênção, mas a gente não pode pegar e se agarrar e ficar, não, a gente tem que dividir. Nós temos que compartilhar, porque senão aquilo que era para ser bênção acaba levando à morte. Aleluia. No versículo 8, a palavra é bem expressa, tá, meus irmãos? O louvor já pode até se preparar. Já estou no versículo 8. No versículo 8, como eu mencionei, essa palavra ela vem relatando a essência do Evangelho, ou seja, a palavra inicia com Jesus escolhendo Pedro, a palavra dá sequência mostrando Pedro dividindo, compartilhando, entendendo que mais do que a bênção vale aquele que é a fonte da bênção. E no versículo 8 nós vemos a declaração de Pedro, diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Veja que o Evangelho, ele faz isso com a gente. O Evangelho, ele não faz você reconhecer o erro dos outros, não. O Evangelho faz a gente reconhecer o erro em nós. Perceba que Pedro aqui ele está dizendo assim: Senhor, ausenta-te do João, que ele é o pecador. Senhor, ausenta-te do Miguel, que ele é o pecador. Não, aqui Pedro está dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Aleluia! Veja que o Evangelho ele traz justamente essa clareza, ele traz esse entendimento, ele justamente mostra para nós que nós não somos merecedores, que nós somos miseráveis. Em Romanos 7:24, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso que o Evangelho faz com a gente. Esse Evangelho que tem sido pregado aí, você pode, tudo você pode naquele que te fortalece, aonde você coloca a planta dos seus pés, aquilo Deus vai te dar. Não, isso não é Evangelho, meu irmão. Evangelho é você reconhecer que diante de Deus você não é nada, que diante de Jesus você não é nada,
que diante do Espírito Santo você é um pecador, você é uma pecadora, carente da graça e da misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias, aleluias. Mas não, quando nós temos um encontro com Jesus, a gente acha que a gente é o bambambam. E a gente esquece inclusive que está escrito lá em Mateus 7, do 3 ao 5, que diz assim: e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então veja que o Evangelho aqui está sendo muito presente. O Evangelho faz isso em nós. O Evangelho não abre os nossos olhos para nós vermos o erro do nosso irmão. O Evangelho abre os nossos olhos para que nós possamos ver o erro em nós. E depois sim a gente pode ajudar o nosso irmão. O Evangelho não é sobre fulano e beltrano, o Evangelho é sobre nós, é uma relação nossa, única, pessoal, entre nós e Deus. E nós ainda estamos brincando de Evangelho, nós ainda estamos brincando de milagre. Veja que antes de Pedro viver o milagre, Pedro se relacionou com a palavra. Tem pessoas querendo viver milagres, mas não estão se relacionando com a palavra. O problema de você estar janeiro, fevereiro, março, abril, chegando até hoje, outubro, e não está vivendo milagre, é porque você não está se relacionando com a palavra. Podem vir. Não está se relacionando com a palavra. Você olha para a vida da pessoa, a pessoa chora de janeiro a março. Você olha para a vida da pessoa, a pessoa está passando por luta, não dorme. Você olha para a vida da pessoa, você senta para conversar com a pessoa, é sempre uma luta, é sempre isso, é sempre aquilo. Cadê a palavra sendo manifesta sobre a vida dessa pessoa? Se a palavra não é manifesta, é porque não está sendo acessada. Se não está sendo acessada, como terá efeito? Aleluia! Como terá efeito? Deus está cobrando de nós relacionamento. Não foi à toa que Ele escolheu a mim e a cada um de vocês. Ele escolheu o barco de cada um de nós para entrar e fazer das nossas vidas um ambiente de milagres. Mas para que possamos viver milagres, precisamos entender a essência do Evangelho. Então que vocês fiquem com essa palavra meio expressa hoje, né? Mas que Deus assim seja louvado. Como eu disse inclusive no começo da oração, não é muito falar, é rápido, expresso, direto. Assim é a palavra de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Até que o Senhor veio em nome de Jesus.